Sejam bem-vindos e bem-vindas ao terceiro dia da nossa formação para a consagração. Nesses 12 dias, nós estamos nos preocupando em nos esvaziarmos das coisas do mundo, para depois a gente receber as coisas boas de Deus. E aí, como é que foi ontem? Quantas coisas vocês descobriram sobre vocês mesmos? Porque a gente tem coisas escondidas, né? Vocês anotaram tudo? Tá bom. Se você sentir necessidade de fazer alguma anotação, alguma pergunta ou comentar o que você sentiu, se quiser fazer esse desabafo também pode colocar nos comentários, tá bom? Voltando ao nosso propósito de nos conhecermos profundamente melhor e desapegar das coisas do mundo, hoje nós vamos focar em duas qualidades antagônicas, opostas: a fé viva e a tristeza. São duas qualidades, uma é boa, outra é ruim. A fé viva é boa e a tristeza é ruim. Nós vamos ouvir o que o nosso Papa Francisco falou em sua catequese sobre os vícios e as virtudes. O Papa fez uma catequese longa sobre isso, vários dias. Cada dia ele falava sobre uma virtude e um vício. Abre aspas. A tristeza é uma doença da alma. Nasce no coração do homem quando se esvaece um desejo ou uma esperança. A dinâmica da tristeza está ligada à experiência da perda. No coração das pessoas nascem esperanças que às vezes são frustradas. Pode ser o desejo de possuir algo que não se consegue ter, mas também pode ser algo importante, como a perda de um afeto ou de uma pessoa muito querida. Quando isso acontece, é como se o seu coração caísse num precipício. E os sentimentos que experimenta são desânimo, fraqueza do espírito, depressão, angústia, não dá vontade de fazer nada, né? Todos nós passamos por provações que geram tristeza em nosso coração. Todos nós, ninguém está livre de passar por provações sérias, né? Porque a vida nos faz conceber sonhos que depois se desfazem. O mundo é assim. Nesta situação, alguns confiam na providência e na misericórdia de Deus, mas infelizmente outros mergulham na melancolia, deixando que ela apodreça o coração. Certos lutos prolongados, em que a pessoa continua a ampliar o vazio de quem já não está mais presente, não são próprios da vida no espírito. Certas amarguras rancorosas, em que a pessoa tem sempre em mente uma reivindicação que a faz assumir o papel de vítima, não produzem uma vida sadia e muito menos cristã. Há algo no passado de cada um de nós que precisa ser curado. A tristeza de uma emoção natural pode transformar-se num estado de espírito maligno. Então, o que devo fazer quando estou triste? É preciso reagir. Devemos prestar atenção a essa tristeza e lembrar que Jesus nos traz a alegria da ressurreição. Por mais que a vida possa ser cheia de contradições, de desejos derrotados, de sonhos não realizados, de amizades perdidas, graças à ressurreição de Jesus, podemos acreditar que tudo será salvo. A fé expulsa o medo e a ressurreição de Cristo remove a tristeza, como aquela pedra do sepulcro de Jesus. Fecha aspas. Muito lindo esse texto, né? Fiquei apaixonada. Quando nós estamos vivendo essa experiência terrível da tristeza profunda, da desesperança, precisamos pedir a Deus que aumente a nossa fé. A gente fala assim, você já deve ter falado várias vezes: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. A coisa está ruim, você não está conseguindo sair
por suas próprias forças, nada está acontecendo, então fica rezando sem parar. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque ele vai te aumentar a fé, para você aguentar. Mais uma vez, o Papa Francisco nos fala sobre a fé viva. Ele falou sobre a tristeza, que é a qualidade má. Agora vai falar sobre a qualidade boa, que é a fé viva. A fé é uma das 3 virtudes teologais. Só podem ser vividas graças ao dom de Deus. É Deus que dá fé, esperança e caridade, né? O Catecismo da Igreja Católica nos explica que a fé é um ato com que o ser humano se abandona livremente em Deus. Isso está no número 1814. Quando a gente tem fé em Deus, a gente se joga nos braços dele, que nenhuma criancinha se joga nos braços do pai e da mãe. Ela confia no pai e na mãe, então ela se joga. Ela sabe que o pai e a mãe vão pegar. A fé é a virtude que faz o cristão, por ser cristão, significa acolher e perseverar um vínculo com Deus. É eu e Deus, a minha pessoa e a figura amável de Deus. É este o vínculo que nos torna cristãos. Essa união, esse vínculo, uma pessoa acreditando na outra. A fé é o primeiro dom que nós recebemos na vida cristã. Um dom que deve ser acolhido e pedido diariamente para que se renove em nós sempre. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Devemos pedir sempre. A fé não é de todos. E até nós, que cremos em Deus, muitas vezes sentimos que a temos em pouca quantidade. Quando a barra pesa, né, quando o negócio fica feio para o nosso lado, a gente sente a nossa fé fraquinha. Até nós que acreditamos em Deus, temos fé, muitas vezes ela está muito baixa. Aí a gente precisa pedir a Deus para Ele aumentar a nossa fé. É o dom mais feliz, a única virtude que nos é permitido invejar. Só podemos invejar a fé, querer ter mais fé com uma outra pessoa. Pois quem tem fé é habitado por uma força que não é apenas humana. Com efeito, a fé desencadeia em nós a graça e abre a nossa mente, ao mistério de Deus. Então, quando a gente tem fé, a gente abre nosso coração, abre nossa mente, fica tudo aberto para Deus operar em nós. Por isso, peçamos todos, Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Fecha aspas. Nos momentos de falta de fé, precisamos observar e aprender com a Virgem Maria a virtude da fé viva. Ela é o nosso modelo, o exemplo que devemos, pelo menos, tentar imitar e voltar a confiar em Deus da maneira que precisa ser, cegamente e incondicionalmente. É nos se espelhando no modelo de Maria, pelo menos tentando imitar Maria, a fé de Maria, que nós vamos voltar a ter a confiança em Deus, incondicionalmente e cegamente, sem duvidar. Coloca na mão dele e deixa. Maria era feliz porque acreditava, porque aderiu com seu sim incondicional aos planos de Deus, sem ver, sem entender, sem questionar. E assim ela gerou a salvação para o mundo todo, porque acreditou na mensagem que Deus enviou através do anjo Gabriel. Maria não questionou nada, ela só perguntou como é que ela ia fazer, porque ela era virgem, como é que ela ia engravidar. Só essa, a única dúvida dela era essa. O resto ela acreditava totalmente em Deus. Foi por causa da sua fé que Maria foi proclamada a bem-aventurada. Quando Maria entrou na casa de sua prima Isabel, o que ela falou? Bem-aventurada és tu que creste, porque se cumprirão as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Porque Maria acreditou, as outras coisas, os planos de Deus todos foram concretizados. Maria reconhecia, acima de si, Deus como o único, incapaz de se enganar e de nos enganar. Deus jamais vai nos enganar, nem vai se enganar.
Ele nunca erra. A fé inabalável de Maria sofreu duras provas. Ou você acha que Maria viveu sem dúvida nenhuma, sem problema nenhum? A vida dela foi feita todinha de provações o tempo todo. A primeira prova que Maria sofreu foi a prova do invisível. Quando ela olhou para aquele bebezinho lá, frágil e indefeso, no estábulo de Belém, e acreditou que ele era o Filho de Deus, o Messias tão esperado pelo povo judeu. Não é fácil você olhar para um bebezinho, olhar para ele e falar assim, esse aí é o Filho de Deus. É a prova invisível. Maria passou pela prova da incompreensão, quando conviveu com Jesus, encarnado neste tempo terreno, e acreditou que ele era divino e eterno. Você passar a vida inteira ao lado de uma pessoa que você olha para ela, vê um ser humano e acredita que ela é divina, difícil pra caramba, né? Mas ela acreditou. Maria passou pela dura e dolorosa prova da falsa aparência. Quando ela viu Jesus morrendo na cruz de uma forma tão cruel, vergonhosa e injusta, e acreditou que ele tinha todo o poder, até mesmo de vencer a morte e de ressuscitar. Essa é uma prova muito dura, a prova da falsa aparência. Você olhar para o cara lá todo esfarrapado na cruz, morrendo, e acreditar que ele vence a morte e que ele vai ressuscitar depois. Como que alguém acredita, né? Maria teve fé viva o tempo todo durante a sua vida. Por isso mereceu toda a glória e toda a recompensa que Deus lhe deu, coroando-a como rainha do céu e da terra. Por ela ter acreditado, ela mereceu toda essa glória. Nesse estado de graça, Maria não precisava mais ter fé. Lá no céu, Maria não precisava acreditar em mais nada, né? Porque ela já estava vendo tudo, Deus falava tudo para ela. Porém, podia ver claramente todas as coisas na presença de Deus. Mas ela guardou a fé viva para poder transmiti-la a todos nós, seus servos e servas fiéis na igreja militante. Então ela podia se dispensar de ter fé, mas ela guardou a fé para poder dar para a gente. Por isso, peçamos à Virgem Maria que nos cubra com seu manto sagrado e nos devolva a confiança em Deus. Ela saberá nos livrar, levar os nossos pedidos ao seu Filho Jesus. Se a gente confiar em Maria, colocar na mão dela, porque é ela que fala direto com Jesus, né, seu Filho, ela vai levar os nossos pedidos a Jesus. Jesus é o nosso intercessor junto a Deus, pois só assim poderemos ter a certeza de sermos atendidos. Então, esse canal que a gente tem com Deus passa por Maria, vai para Jesus e depois é que chega em Deus. Então, a gente tem que pedir para Maria, né? No Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 7, podemos conhecer os efeitos maravilhosos que essa devoção a Nossa Senhora pode produzir numa alma que lhe é fiel. No número 214, podemos ler o seguinte, número 214. Pegou aí? Vou pegar o meu livro novo, que chegou, o Tratado da Verdadeira Devoção, ó. Número 214, vamos lá. Maria compartilhará contigo a sua fé. A sua fé nesta terra foi mais poderosa do que a de todos os patriarcas, profetas, apóstolos e santos, todo mundo junto. A fé de Maria foi maior que a fé de todo mundo. Agora que está a reinar no céu, não tem mais esta fé, uma vez que a tudo vê claramente em Deus pela luz da sua glória. Isso está lá em 1 Coríntios 13, de 8 a 13. Depois você pega a Bíblia e lê esse trecho, hein? Contudo, pelo consentimento de Deus, do seu Altíssimo Deus, sua fé não se perdeu quando a Virgem entrou no céu. Ela se preservou para os seus servos fiéis na igreja militante.
Assim, pois, quanto mais ganhares a amizade dessa nobre rainha e virgem fidelíssima, tanto mais será inspirado por sua fé na tua vida diária. Olha só, quanto mais você se entregar a ela, mais fé você terá. Esta fará com que despenda menos sentimentos sensíveis e extraordinários, pois a fé viva, animada por amor, capacitando-te a fazer todas as coisas por nenhum outro motivo que não seja o amor puro e simples, é além de viva, fé firme, tão sólida quanto uma rocha, encorajando-te a que te mantenhas firme e inabalável em meio às tempestades e tormentas. É uma fé ativa e profunda, que, como se fora alguma chave misteriosa, te introduz nos mistérios de Jesus Cristo, no destino final do homem e no coração mesmo do próprio Deus. É uma fé corajosa que te inspira a tomar para si e levar a cabo, sem hesitação, grandes coisas por Deus e para a salvação das almas. Finalmente, essa fé será para ti uma tocha flamejante. Tua vida mesma com Deus, tua fonte secreta de sabedoria divina e uma arma poderosíssima para iluminares os que agora estão sentados nas trevas e nas sombras da morte. A fé da Virgem Maria inflama os mornos e faz surgir o ouro do amor fervente. Restaura a vida dos mortos pelo pecado, comove e transforma os corações de mármore e cedros do Líbano, por meio de argumentos gentis e convincentes. Finalmente, ela te dará forças para resistires ao diabo e aos demais inimigos da salvação. Olha como que é poderoso ter fé, inspirado na virtude de Maria. Viram como é importante ter fé? Quantas coisas podemos alcançar através da fé. Então, chegamos àquele momento em que nós vamos refletir sobre tudo isso que a gente ouviu agora. Se você quiser dar uma pausa, escuta de novo tudo que eu falei sobre o vício, que é a tristeza, e a qualidade, a virtude, que é a fé viva. Lê lá tudo que a gente falou, pensa bastante, anota tudo que você sentir, pensar, busca dentro do seu coração se ainda tem alguma coisa lá do seu passado ou ainda presente que está te causando tristeza, que está te deixando o coração angustiado. Tenta descobrir isso e arrancar isso do seu coração. Tá? Enquanto você estiver refletindo, naquele momento que você respira fundo, né? Respira fundo, relaxa, começa a pensar em tudo isso, né? Começa a pedir a Deus para te dar mais fé, peça ao Espírito Santo para te iluminar e fazer tudo, e te mostrar tudo que você precisa saber. Depois anota tudo no seu papel. Se você quiser fazer perguntas, comentários, desabafar, pode anotar tudo nos comentários. Então vamos refletir profundamente para reconhecermos se estamos tentando imitar Maria na sua fé viva. Se estamos confiando em Deus e fazendo tudo de acordo com a vontade dele. Foi o que eu falei, confiar em Deus é entregar tudo na mão dele e deixar lá. Eu ouvi outro dia uma coisa muito interessante, a pessoa falando assim que a gente entrega as coisas para Deus e depois fica tentando pegar de volta para tentar resolver, né? Isso não é confiar em Deus. Quando você entrega, entrega mesmo e deixa na mão dele. Ele que sabe o tempo, né? O tempo certo de você ter essas coisas do jeito que você quer ou do jeito que ele quer, né? Isso vai depender se o que você quer é bom para a sua espiritualidade, na hora que ele quer, não na sua hora, e do jeito que ele quer, tá? Então você tem que ter essa paciência para esperar as coisas acontecerem do jeito de Deus. Isso é que é ter fé. É difícil pra caramba. Eu tô passando por esse momento agora que eu tô aqui esperando e não acontece, mas tem que esperar. Tem que esperar porque Deus é que sabe a hora certa das coisas. Não se esqueçam de fazer as duas orações, né? Veni Creator Spiritus e Ave Maria Stella, que está
O link está embaixo aqui nos comentários, na descrição do vídeo. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo uma oração linda sobre pedir mais força, mais fé nesses momentos difíceis, tá? É uma oração muito bonita também. Para encerrar, eu vou deixar essa linda oração e vou rezar muito para vocês, para ver se vocês conseguem passar por esse momento com muita verdade, né? Muita sinceridade de coração, que vocês consigam tirar o que é ruim de dentro de vocês. Que Jesus e a Virgem Maria permaneçam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Até amanhã.